Um aviso de Jesus. Eis que venho sem demora. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo missionário Lawrence Olson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1981. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Foi na ilha de Patmos que João, o último dos apóstolos, recebeu a maravilhosa visão vinda de Cristo, a qual ele assim descreveu: Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, e aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O apóstolo ainda confirma esta promessa com esta frase: sim, amém. São Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17. A segunda vinda de Jesus não é a descida do Espírito Santo sobre a primeira igreja, nem a destruição de Jerusalém no ano 70, nem a morte que alcançará a todos, e nem tampouco o fim do mundo, mas trata-se da vinda pessoal de Jesus Cristo, do mesmo Jesus que entre os anjos e nuvens foi visto pelos discípulos quando subiu à destra de Deus nas alturas. Os próprios anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim virá do modo como vistes ir para o céu. Estas palavras significam que Cristo, em corpo visível e tangível, voltará a esta terra. Ele mesmo afirmou: voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo. Um acontecimento iminente. As provas indiscutíveis do segundo advento de Cristo acham-se na Bíblia que diz: eis que vem. Esta afirmação está repetida 1845 vezes. No Novo Testamento encontram-se 318 referências à segunda vinda de Cristo. Quando Deus tantas vezes repete um assunto, convém que os homens atentem para o que ele diz. O mesmo Deus que desde o Jardim do Éden prometeu enviar seu Filho a este mundo e que cumpriu aquela promessa há 19 séculos, enviará Jesus outra vez. Quem somos nós para dizer, como alguns, onde está a sua vinda? Qual o sinal da mesma? A palavra de Deus afirma: eis que vem. Então vem mesmo, não há dúvida. Melhores testemunhas do que os homens são os anjos de Deus e o próprio Mestre. A Bíblia revela que a segunda vinda de Cristo está na iminência de acontecer. Os crentes dos dias apostólicos esperavam a volta de Jesus para os seus dias. Para eles, tal evento era apenas questão de semanas ou, quando muito, de alguns meses. Eles esperavam a vinda de Jesus a qualquer momento, não sabendo, entretanto, quando esse acontecimento se realizaria. Por isso viviam em santidade e não se envolviam com coisas pecaminosas que lhes roubariam o lugar do reino de Deus. Quem tem essa esperança, como disse o apóstolo João, purifica-se a si mesmo. O leitor está esperando a volta de Cristo? Está se preparando para o grande evento, o maior de todos os tempos? Os sinais proclamam a sua vinda. Estes sinais são muitos, não seria coisa estranha se o evento mais anunciado na palavra de Deus não fosse acompanhado de sinais, quando houve tantos ao nascer o Salvador em Belém? Devemos lembrar, porém, que ninguém pode revelar a hora nem o dia exato da sua vinda, pois acerca desse assunto Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe. O apóstolo Paulo afirmou: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A vinda de Cristo para muitos será uma surpresa. Estamos presenciando os sinais mais estupendos da história do mundo. Os nossos dias são verdadeiros dias de sinais, sinais estranhos. Governadores, estadistas, intelectuais e os homens comuns
Todos estão notando os sinais, bem assim o cristão e o descrente. Ninguém mais chama estes sinais de histeria. Atenta-se para a fúria e a violência da natureza. Debaixo dos nossos pés registra-se 1 milhão de terremotos por ano. A terra treme como um prato de geleia. Fatos estranhos acontecem na atmosfera para os quais a ciência não tem explicação. A temperatura do planeta está se elevando. O gelo do Polo Norte está se derretendo. Ninguém até agora soube explicar satisfatoriamente os objetos que tratamos de discos voadores. Mal terminamos a guerra mais terrível da história humana e estamos na expectativa da guerra atômica, com foguetes teleguiados, talvez a batalha do Armagedon, de que falam as Escrituras. A vinda de Jesus será repentina. Será como o abrir e fechar de olhos ou como relâmpago. Cumprir-se-á o que está escrito em 1 de Tessalonicenses 4,16. Misteriosamente, milhões de crentes que estiverem vivos nesse dia serão arrebatados e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Imaginemos a comoção que causará em centenas de lares dos quais crentes foram arrebatados e os demais membros da família ficarem para enfrentar os horrores descritos no livro do Apocalipse. Quando isso acontecer, os jornais estarão repletos de notícias relatando que subitamente desapareceram de várias partes do mundo esses milhões que esperavam a vinda de Cristo. As estações de rádio e televisão anunciarão de momento a momento as últimas notícias a respeito do fenômeno inédito na história do mundo. Pais estarão procurando seus filhos, irmãos procurando irmãos, esposos suas esposas, mas tudo sem resultado, pois os verdadeiros crentes foram com Jesus. Amigo leitor, a vinda de Jesus será assim mesmo, repentina, instantânea. Quem estiver preparado, salvo pelo sangue de Jesus, confiando na sua graça, cheio do Espírito Santo e esperando-o, subirá com ele para o encontro nos ares. Mas quem estiver descuidado, indiferente e incrédulo ficará aqui. Os crentes não receiam a vinda de Jesus, antes alegram-se em saber que ele virá. Se aceitares este Jesus, que tão breve virá, terás também a mesma esperança de subir ao encontro de Cristo nos ares. Chegou para ti a hora da decisão. Decide agora mesmo aceitar a Jesus por teu único Salvador, por teu noivo, e poderás orar também como, sinceramente, oram os crentes. Vem, Senhor Jesus. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.